relação a tecidos vegetais, nós vimos sobre meristemas, que são tecidos imaturos, que têm capacidade de se diferenciar os chamados tecidos adultos ou permanentes. Nós vimos, com relação a esses tecidos, a protoderme, que dá origem à epiderme, que é um tecido de revestimento e proteção, é o mais externo de todos. E nós vimos também o procâmbio, que vai dar origem aos vasos condutores de seiva, que são de dois tipos, xilema e floema. Nós vimos que o xilema é um tecido morto devido à deposição de um lipídio, que é a lignina, que vai deixar a parede celular impermeabilizada e também super espessa. E vimos também o floema, que é um tecido vivo. Com relação à posição, xilema mais interno e o floema mais externo. Com relação à função, xilema seiva bruta, floema seiva elaborada. Tranquilo, né? Passei, não passei? Aqui, foi a não, eu passei na 302. Você passou por origem da sim, foi na 302. Até transporte, osmose. Então eu vou colocar aqui. Você quer ver o quadro? Sim, é porque eu passei na 302. Foi isso. Isso aqui é de revisão para substitutiva e a gente vai fazer também para AV2, na sequência. Então, nós temos os tecidos imaturos, chamados meristemas, e nós temos os tecidos adultos ou permanentes. E no caso, os meristemas são os responsáveis por formar os tecidos permanentes. Com relação aos meristemas, então, meristemas podem ser primários, são aqueles formados a partir do embrião, e são de três tipos diferentes: protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Esses meristemas primários são apicais. Estão localizados no ápice do caule, lá no alto, no ápice da raiz, lá embaixo, e além disso existem os meristemas laterais. Eu tenho. Protoderme vai formar o tecido adulto epiderme. Epiderme é o tecido mais externo de todos. E justamente por causa disso tem as funções de proteção e revestimento. Suas células são juntinhas, células são aderidas, com uma camada apenas. Falando das particularidades da epiderme. A epiderme é aclorofilada. Ou seja, ela não tem capacidade de fazer fotossíntese. E por fim, especializações da protoderme. A epiderme pode ter tricomas, são aqueles pelinhos. No caso da raiz, esses pelinhos têm função absorvente. No caso de folhas, pode ter uma função de proteção contra a perda de água. Mas não só.
nós vimos que plantas carnívoras podem ser produtores de néctar, fazendo a atração de animais como moscas, e além disso pode funcionar acionando um gatilho que fecha aquela armadilha da folha. Tranquilo? Outra especialização da epiderme vai ser o acúleo. O acúleo é um falso espinho que a gente encontra, por exemplo, na roseira. E por fim, uma outra especialização super importante da epiderme, e isso a gente vai entrar no conteúdo da nossa AV2 inclusive, são os estômagos. Estômagos são aberturas controladas por célula que vão controlar a entrada de gás carbônico e também a saída de água por transpiração. Existe uma alteração de estômagos presente em plantas que vivem em regiões com solo super saturado de água, que vão ser os hidatódios. São estômatos modificados que vão permitir a saída de água na forma líquida, um fenômeno chamado de gutação. Só porque eu tô filmando, né? Olá. Então, hidatódios fazem a gutação, que vai ser a saída da água na forma líquida quando a gente tem um solo e também uma atmosfera muito saturada de água. Falando agora do procâmbio. O procâmbio vai formar os vasos condutores de seiva. E os vasos condutores de seiva podem ser de dois tipos diferentes. Podem ser o xilema e o floema. E aqui a gente entra também no conteúdo da nossa AV2. Xilema é a seiva bruta, que vai conter água e minerais. Subindo das raízes em direção às folhas. E essa subida se dá graças ao que é chamado de teoria de Dickson. A teoria de Dickson explica que para a subida, principalmente em plantas de grande porte, são necessárias três coisas associadas: coesão entre as moléculas de água, tensão superficial com relação ao vaso condutor de seiva, o xilema, e por fim, a transpiração que acontece nas folhas pelos estômagos. Então, a cada gota de água que sai, uma nova gota de água é absorvida, formando uma coluna contínua de água. Tranquilo, né? Muito que bem. Falando da parte histológica ainda. O xilema é composto por células mortas. E essas células estão mortas porque são lignificadas. A lignina é um lipídio, e é um lipídio extremamente permeável, o que vai fazer com que a água não consiga entrar, não consiga sair. A célula fica fechada em si mesma e morre. Só que isso vai formar um reforço nessa parede celular, ela vai ser super espessa. Quando a gente olha essas células na histologia, a gente vai ver elas super grossas assim. E mais um detalhe, o xilema é mais interno. Olhou para uma foto de uma histologia ou uma representação esquemática, o tecido mais interno é o xilema, ok? Muito que bem. Falando agora do floema. Floema é a seiva elaborada que será transportada. Seiva elaborada vai conter a água do xilema, que vai para cá justamente por diferença de concentração,
mais glicose que é produzida durante a fotossíntese. Vai das folhas ou demais órgãos fotossintetizantes, porque existem plantas que fazem fotossíntese também no caule, em direção às demais partes da planta. E esse transporte vai se dar justamente por causa de uma diferença de concentração, de forma que a raiz funciona como dreno. Então vai ser um fluxo de massa. Temos aqui um tecido vivo. Professora, ele teve vida agora, Mutação. Que saem gotas. E temos ainda o meristema fundamental, responsável por formar tecidos de sustentação. E na sustentação nós temos dois: colênquima, e nós temos também o esclerênquima. Colênquima é uma sustentação flexível, feita por células vivas. Enquanto esclerênquima é uma sustentação rígida, feita por células mortas. E nós temos ainda tecidos de preenchimento e armazenamento. São eles chamados de forma genérica de parênquimas. Parênquima pode ser clorofiliano. O clorofiliano também pode ser chamado de assimilação. É o que vai fazer fotossíntese. A gente encontra ele, por exemplo, nas folhas. E a gente viu que nas folhas existem dois tipos diferentes. Existe o lacunoso e o palissádico. No caso do lacunoso, as células são separadinhas. Por quê? Porque está perto do estômago. O estômago é justamente o local por onde vai ter a difusão de gases, então tem que ter um espaço para a sua circulação. Então, perto dos estômagos, parênquima lacunoso. Parênquima palissádico vai ficar na face da folha que não tem os estômagos. Outro tipo de parênquima, aminífero, é aquele que reserva amido. A gente vai encontrar ele basicamente em plantas que vão fazer reserva energética em raízes e em caules. E aí a gente entra em morfologia. Tem também o aquífero, que é o que armazena água, vai estar presente em plantas que são adaptadas a viver em locais com água escassa em certas épocas do ano. E por fim, ainda existe o aerífero, que vai garantir a flutuação de plantas aquáticas. Tranquilinho? Existe ainda o meristema secundário. Ou meristemas, na realidade, né? Porque é plural. Os meristemas secundários são gerados de uma desdiferenciação.
diferenciação do parênquima, para ser mais exato. O parênquima volta ao estado de meristema, tendo com isso a capacidade de formar novos tecidos adultos. Os meristemas secundários permitem um crescimento em largura ou em espessura. Enquanto os meristemas primários permitem um crescimento em altura. Então, o meristema secundário a gente vai encontrar em plantas de grande porte, que a gente chama popularmente de árvores ou ainda pinheiros. Falando desses meristemas secundários, eles vão ser o felogênio, deixa eu ver se faço, aqui. O felogênio vai formar duas estruturas. Feloderme, que é mais interna, e viva, e suber, que é mais externa e morta, devido à presença de um outro lipídio chamado de suberina. Então, temos aqui 3 tecidos mortos. São eles: xilema, esclerênquima e suber. São os 3 tecidos mortos, mas que continuam desempenhando as suas funções. E aqui, isso tudo junto, felogênio com essas 2 outras camadas, vai formar o que a gente chama de periderme. É a camada mais externa em plantas de grande porte. É a que a gente chama popularmente de casca. E nessa casca, para permitir a circulação de gases, vão existir rachaduras. Chamadas de lenticelas. O outro vai ser o câmbio. Então, a gente tem mais xilema e mais floema sendo formados. São xilema secundário, as características são as mesmas, e o floema secundário. Tranquilo com relação aos tecidos? Muito que bem. Quem quiser, tira foto que eu vou precisar apagar, tá, gente? Para a gente continuar para a próxima parte. Vou tirar foto também. Muita coisa. Não pode apagar, não? Falando agora, gente, dos órgãos vegetais. São as partes da planta. A gente pode dividir esses órgãos vegetais em raízes, caule, folhas, flores, que são folhas modificadas, e, por fim, frutos. Então, raízes, caule, folhas, flores e frutos. Falando das raízes. As raízes têm as funções básicas de
sugar água e sais minerais. E além disso, permitem a fixação do substrato. A gente viu com relação às suas partes que a região do meristema é protegida por como se fosse um capuzinho, chamada de coifa. Nós vimos que vai ser dividido em funções diferentes as partes da raiz, sendo que a zona perífera é cheia de pelinhos absorventes, ou seja, especialização de epiderme, tendo a função justamente de absorver a água e sais minerais. E por fim nós temos uma região mais acima, que é uma zona de ramificação, em que nós vamos ter um ancoramento. Não tem mais função absortiva, nós temos aí uma raiz, que vai ter já um revestimento com súbero, um crescimento secundário. Quando um crescimento secundário acontece, o filogênio vai fazer com que a epiderme seja morta. O filogênio produz para fora o súber, para dentro a filoderme. O súber é impermeável e com isso a epiderme vai perder o contato com nutrientes, com oxigênio, com água. E é claro, vai perder contato também com aquilo que está vindo das folhas. A epiderme morre de fome e com isso a camada mais externa fica sendo o súber. Então, nessa parte mais de cima das raízes, não tem mais função absortiva. Com relação às raízes, elas podem ser aquáticas. No caso das aquáticas, elas são ricas em parênquima erífero, justamente para poder conseguir permitir a flutuação dessas plantas. Com relação às raízes subterrâneas, nós vimos que com relação a monocotiledôneas e dicotiledôneas existe uma diferenciação. Depois eu faço um quadrinho aqui falando isso, fica mais fácil. Mas as subterrâneas podem ter subtipos. Nós temos o bulbo, que é o da cebola, por exemplo. Aliás, aqui é caule já. Ignorem isso, gente. Com relação às raízes subterrâneas, nós temos o rizoma, que é o caso da bananeira e também das samambaias. É um caule subterrâneo e horizontal. E com relação... Ó, de novo eu estou colocando caule. Desculpa, a pessoa viajou bonito. Raízes subterrâneas. Raiz tuberosa, pronto. Raiz tuberosa é rica em parênquima aminífero, que é um parênquima, como a gente viu, que tem função de armazenar amido. A gente vai encontrar isso na mandioca, por exemplo, que é uma raiz. Com relação às raízes subterrâneas, como eu comentei, nós vamos ter uma diferenciação com relação às monocotiledôneas e dicotiledôneas. Gente, isso daí é telemarketing, com certeza. No caso das monocotiledôneas, nós vamos ter uma raiz em cabeleira. Chamadas também de fasciculadas. Nossa, toda hora. Enquanto as dicotiledôneas têm um eixo principal e a partir daí as ramificações. É o que a gente chama de axial ou pivotante. E com relação às raízes que são aéreas, o que a gente precisa saber é que existem raízes que vão ser do tipo velame. Velame é o caso das orquídeas, por exemplo. Podem ser grampiformes. É o caso da Hera.
que é uma planta trepadeira, ou podem ser ainda raízes sugadoras, que são raízes de plantas parasitas, que podem ser holoparasitas, sugando a seiva elaborada, ou hemiparasitas, que conseguem fazer fotossíntese e vão sugar somente a seiva bruta. São as raízes do tipo austório, de plantas parasitas. Falando agora sim do caule. O caule é uma estrutura normalmente vertical, mas não obrigatoriamente, que vai fazer a comunicação entre raízes e folhas, permitindo a condução da seiva. Então, a condução da seiva é uma das suas funções e, além disso, manter as folhas expostas para que consigam fazer fotossíntese. Sustentação de folhas. O caule tem uma região mais central, um parênquima chamado de medula. Então, no caule, xilema não é a região mais interna, mas sim a medula, que é parênquima. Depois disso, aí sim a gente vai ter o xilema, ok? Com relação ao caule, gente, a gente vai ter os seguintes tipos: caules aquáticos, de novo, mesma coisa, ricos em parênquima aerífero. Podem ser subterrâneos, e aí sim entra nos dois que eu estava falando, que vão ser bulbo, que é o caso da cebola e do alho. É um caule subterrâneo que armazena nutrientes. Nós vamos ter aqui o rizoma, que é um caule horizontal. É o caso da bananeira, por exemplo, e também das samambaias. E um outro exemplo de caule subterrâneo são os caules que a gente chama de tubérculos. Tubérculos são caules especializados em armazenamento de amido. Então, são ricos em parênquima melífero. E é o caso, por exemplo, da batata inglesa, que na realidade não é inglesa, né, gente? Ela é americana, mais especificamente sul-americana. E nós temos também os caules aéreos, são aqueles que vão ficar para fora. Nós temos vários tipos. Então, alguns deles. Tronco. Tronco é o que a gente vê em árvores. É um caule com crescimento secundário. Árvores e pinheiros. Colmo, que tem os nós e o entrenós bem definidos. É o que a gente vê, por exemplo, na cana-de-açúcar. Tem um caule que parece com um colmo, mas muito maior. Sim. Tem um outro que parece com um colmo, que é estipe, que está presente nas palmeiras, como é o caso do coqueiro. Em ambos, no colmo e no estipe, a gente vai ver folhas somente em cima, enquanto no tronco tem ramificações, que são chamadas de galhos, e a partir dos galhos a gente tem as folhas. Temos ainda alguns caules bem especiais. Atenção, gente, se eu estou falando atenção, não é à toa. Um deles é o cladódio. É um caule dos cactos. O cladódio é um caule especializado em reservar água. Ele vai estar presente em plantas que são submetidas a uma escassez hídrica. Ele é rico em parênquima aquífero. Outro parecido com o cladódio vai ser o filopládio. Não lembro o nome da planta, sempre esqueço. Ele tem um achatamento, ele parece uma folha, tá? Ele parece uma folha muito grossa. Ambos são especializados nisso, reserva de água.
Mais um exemplo são os caules, do tipo volúvel e do tipo haste, ambos flexíveis. Tem mais tipos como estolão, mas acho que já deu. E por fim, folhas, gente. Folhas são órgãos fotossintetizantes. E a gente já viu, as folhas vão ter uma divisão com duas regiões de parênquima assimilador, ou também chamado de fotossintetizante. O lacunoso, perto dos estômatos, enquanto o outro, o palissádico, na região que não tem estômatos. A gente vai aproveitar e falar um pouquinho da fotossíntese. A fotossíntese, isso daqui já entra na segunda variação. A fotossíntese é realizada em células eucariontes nos cloroplastos. Lembrando que a fotossíntese é dividida em duas fases ou etapas. A etapa clara e a etapa escura. A etapa clara tem esse nome porque ela depende da luz, enquanto a etapa escura não depende da luz. Na etapa clara, o grande tchan é a quebra da água, captura de hidrogênio, o O2 é liberado, vai para a atmosfera. Então, gente, atenção, isso já foi questão de vestibular. O oxigênio que é liberado na fotossíntese tem como fonte a água, tranquilo? E por fim, nós temos ainda a produção de ATP. O ATP vai ser usado aqui. E a mesma coisa o hidrogênio, também é usado na etapa escura. A etapa escura vai ser caracterizada pela assimilação do gás carbônico e, a partir daí, a formação da molécula de glicose. Ela vai acontecer no estroma, que é a parte líquida, o citoplasma do cloroplasto. Enquanto a etapa clara vai acontecer no processo de captura da luz, então depende daquelas anteninhas, que são os pigmentos especializados, a clorofila. Clorofila também os pigmentos acessórios, como carotenoides. E no caso, a etapa clara tem como local de ocorrência os tirocoides. Hã? Não, mas tem outras mais simples. Tem várias. Mas obrigada. Tranquilo com relação à fotossíntese? O que vocês precisam saber da fotossíntese está aqui, de verdade. É claro que a gente precisa saber também dos fatores limitantes, né? Os reagentes da fotossíntese vão ser limitantes da sua realização, temperatura e ídolo. E é importante saber, claro, de onde o oxigênio vem. Ele vem da água, como a gente já viu. Ok? Muito que bem. Falando das folhas, então, encerramos com elas. Lembrando que as especializações de epiderme que nós vimos podem estar presentes em várias regiões diferentes. E, entre elas, caule e folhas podem ter uma especialização que são as gavinhas. Gavinhas podem ser folhas modificadas também. São estruturas extremamente flexíveis, usadas na fixação. São aquelas coisinhas enroladinhas e que vão ser ricas em colênquima, que é aquele tecido de sustentação que é flexível. Flores, gente, e frutos, coisas que a gente precisa saber. Tem uma diferenciação em verticilos. Tem os verticilos que são chamados de férteis, que são o androceu masculino
e o gineceu feminino. E os estéreis, que vão ser as pétalas e assim por diante. A gente precisa lembrar do fenômeno de polinização, que é a transferência do grão de pólen da parte masculina para a parte feminina. E com relação a essa transferência, a gente precisa lembrar das características que vão acontecer em cada um dos tipos. Na polinização feita por morcegos, a quiropterofilia, por exemplo, nós temos, gente, eu vou ver se terça-feira eu consigo pegar a aula de algum professor e trocar. Morcegos. Xinga, pessoal, xinga. Já que a gente faz de graça. Morcegos. Flores brancas com um cheiro forte. Quando é uma ave, que é uma ornitofilia, flores normalmente vermelhas, amarelas, sem cheiro normalmente. Quando são insetos, que é uma entomofilia, coloridas, podendo ser inclusive com padrão azul, os insetos as que enxergam azul muito bem, e com cheiro. E quando acontece a polinização e a fecundação, a gente tem a formação de um fruto verdadeiro. No fruto verdadeiro, atenção para a correspondência, gente. A oosfera fecundada forma o embrião. O óvulo, após a fecundação, forma a semente. E, por fim, o ovário forma o fruto. Isso daqui é um fruto verdadeiro. Banana não é fruto, logo não tem semente, obviamente. E ainda com relação ao fruto, frutos podem ter formas de dispersão para justamente fazer com que as sementes sejam espalhadas por aí, permitindo que essa planta consiga alcançar diferentes locais. E a gente viu naquele videozinho que eu passei para vocês algumas formas de dispersão dessas sementes. Uma delas é através da água, hidrocoria. Então, a dispersão tem como sufixo coria, tá? Enquanto polinização tem como sufixo filia. Quando é uma hidrocoria, é a água. Quando é uma zoocoria, é um animal. Podendo ser uma ecto, ficando aderido em pelos, penas e assim por diante. Ou endo, quando é o animal come. Como é a dispersão do... Deixa eu pensar. Não posso entregar a prova. Calma. Você já falou da Não. Vou pensar em Você já outra falou coisa. da Cláudia. Não, vou pensar em uma outra coisa. Gente, quando eu como um limão Tahiti, qual que é a forma de dispersão de semente? Não, porque limão Tahiti não tem semente. Eu ia errar, viu? Eu tô assim. Aí, pessoal, outro, balocoria. A balo é quando o fruto explode. Que tem a aguinha dentro. Aquilo ali não consegue. Limão Tahiti não tem semente verdadeira. O que pode acontecer é a presença de óvulos que se desenvolveram um pouco, mas que não são sementes verdadeiras, não tem um embrião lá dentro. A balocoria é explosiva. Existe uma explosão. E existe ainda a barocoria. A baro é por ação da gravidade, é um fruto caído. E a
claro que existem ainda sementes que saem voando por aí, ok? Gente,